Bem interessante, assim, isso me lembra da questão dos benefícios, né? Pessoas que estão olhando para o céu. Existe a mensagem de parceria e a mensagem de que eles vão trazer não, né? Porque aí parece que é uma coisa futura, né? De que eles trazem um benefício imediato, né? Clarissa destacou muito como a frequência, isso se manifesta como, né, na vida de uma pessoa leiga, que nunca teve contato. Aliás, gente, eu quero agradecer a quem está respondendo aqui. Gente que avistou a nave, gente, há 2 dias atrás, 3 dias atrás, um monte de relato aqui. Legal, Gente que hein? falando que tem contato frequentemente com essas luzes, assim, elas estão se beneficiando de que forma, assim, na prática, no dia a dia delas? Olha, a princípio, as luzes bioplasmáticas e não objeto metálico, né, refletindo luz, essas luzes bioplasmáticas, ela mexe no campo energético da pessoa, na parte sensorial. Ela pode dar uma turbinada da imunidade, porque são fótons, né? E o futuro vai ser toda a medicina fotônica, isso é o futuro. Agora, não só essa questão, mas essas luzes também acionam alguns gatilhos mentais que estão no subconsciente que startam as habilidades das pessoas. Então, a intuição, a premonição, a parte toda a parte sensorial, as viagens astrais e extrafísicas, de uma maneira consciente, sem mistura dos pensamentos, as pessoas só têm de se beneficiar, principalmente em relação à tua saúde mental, emocional, espiritual. Então, isso é um fato aí que não tem como negar. Também, a partir do momento que a pessoa consegue se autodesenvolver, estabelece uma comunicação com essas luzes, ela tem informações diretas ali, como hoje nós temos. Há mais de 20 anos nós temos isso aí. E no início muitas pessoas riam, falavam que era impossível, né? Até como o Otávio mesmo relatou aí. E hoje é uma realidade nossa aí, é o nosso dia a dia é normal. Mas não só nosso, mas temos aí mais de 10 mil pessoas conversando com eles diariamente, quase que, e repassando as informações a outras pessoas. Então é uma utopia. Hoje eu me pergunto, hoje muitas pessoas me perguntam assim, mas você não tem medo, não tem vergonha de falar que existiu, estabeleceu uma comunicação com esses seres? Eu falei, não, não tenho não, porque conforme o entendimento de cada pessoa, a parte intelectual, hoje uma pessoa tem uma capacidade intelectual A, amanhã ela pode ter B, C, D e subindo. Então, aí um dia ela vai falar, nossa, um dia eu duvidei daquele fulano que fala X coisa, eu não acreditei, e não é nem uma questão de crença, é de fatos, né, de ciência mesmo. E hoje eu vejo que eles estavam certos e hoje eu estou vivenciando, estou experienciando isso aí. É o que eles falaram. A experiência, ela tira todos os tabus, ela quebra os paradigmas, os dogmas, as ideias pré-concebidas que as pessoas tenham. Então, por isso nós convidamos, não, venha vivenciar a experiência, não só em Dakar, não, em várias partes aí. E aí a pessoa realmente vai tirar as conclusões. Vai falar, nossa, então também sou doida, porque eu acabei de ver alguma coisa que, né? Então, por isso que falamos assim, não trabalhamos com crença. Não é acreditar que essas luzes vêm de fora de outras civilizações, não. Não, elas estão aí, estão se manifestando. Então, vamos separar o que é realmente essas luzes bioplasmáticas, o que são naves físicas, o que são sondas espiãs ou sondas de monitoramento de outros parceiros aí que são extraterrestres que ocupam um corpo físico e não uma luz bioplasmática. Luzes bioplasmáticas, vamos considerar que são consciências que falam, que emite qualquer interação com a matéria, com o mundo material, o mundo espiritual, o mundo mental, outras realidades. Essas luzes bioplasmáticas, em épocas passadas, quando os deuses falavam com os homens, era considerado os anjos ou os mensageiros de Deus. Então, muitas pessoas nos dias atuais acham que fantasma, assombração é espírito. Não, não é. Então, tem que ter muito discernimento para que as pessoas possam realmente ter um norte, um direcionamento. Por isso que a ciência hilarial entra agora com muito mais força, explicando para as pessoas a diferença de um pensamento, uma viagem mental que você produziu, proporcionou por conta de um interesse saber você, ou aquelas manifestações reais que realmente condiz com a sobriedade, com a realidade, com tudo aquilo. Então você tem que separar. Mas o ideal, principalmente para nós, é que não haja nenhum tipo de interferência de comunicação por telepatia, por pensamento, psicografia, outras coisas mais. Porque pode entrar aí a vontade da pessoa, o interesse de ouvir uma resposta, uma busca, e o pensamento dela, o desejo dela acabar trazendo uma resposta fria para ela.
Aí, o ideal é que estabeleça comunicação, tenha paciência, entra na frequência que eles vão falar verbalmente. Então, só podemos acreditar, não acreditar, ter ciência mesmo de que aquilo foi real. Se uma câmera pode gravar, se um gravador, porque aí você vai ver que realmente aconteceu, que não foi algo do pensamento ou uma interferência telepática de qualquer natureza aí. Então, a telepatia é bom, ajuda, mas fica para você mesmo. Fica para si mesmo, porque a telepatia, as vozes na cabeça e tal, elas ajudam, mas também se tiver mesclada com pensamentos ou com interesses pessoais, vai vir informações falsas, frias, né? Direcionadas de acordo com o seu desejo. Então, por isso que estabelecemos a comunicação verbal. Seja de uma luz, seja de uma entidade luminosa, seja de extraterrestres físicos mesmo, né? Como o ETzinho aqui. Então, seja lá do que for, nós temos que ter, gravar, filmar. Por quê? Não vai ter nenhuma interferência mental na câmera, porque ela não pensa. Ela vai registrar o que realmente existe ali da frente. Então, por isso que nós estamos baseados apenas naqueles relatos que você pode registrar, filmar, fotografar. Mesmo assim, ainda deixando dúvida, agora imagine se for por telepatia, por psicografia, por ondas do pensamento, entendeu? Então, não podemos pagar mico. E também não podemos ter a interpretação errada das coisas de acordo com nossos interesse. Por isso que eu falo, tudo tem que ser registrado, gravado, filmado. Aí sim você pode ter certeza, segurança de que aquilo lá está dentro de uma realidade, não de uma possível fantasia psíquica. Reforça um ponto para a gente, então. Olhei para o céu. Vou começar, então, a olhar para o céu e ver qual é que vocês estão relatando. A pessoa se pergunta em casa. Como é que ela diferencia uma nave bioplasmática do que você comentou agora há pouco? Naves espiãs, naves metálicas. Como é que ela sabe? Como é que ela consegue distinguir com o que ela está interagindo? Porque, assim, se ela não está viajando na maionese, eu estou entendendo que se ela conseguiu filmar, registrar aquilo, ela já não está viajando na maionese. Alguma coisa ela pegou. Como é que ela sabe que ela está interagindo, então, com esses parceiros e essas luzes bioplasmáticas? Olha, nós vamos até mostrar, né? A Larissa tem aí a diferença, para mostrar a diferença de uma para a outra, justamente para que as pessoas não errem, não se enganem e possa realmente, assim, ter certeza daquilo que viu. Tomem nota aí, galera. Olha aí, são naves ou luzes bioplasmáticas, tá? Elas aparecem, surgem, desaparecem e tal, e você não tem... se fosse um objeto metálico, estaria ali. Mesmo que ele apagasse luzes, né? Então estaria ali, mais escuro, entendeu? Não ficaria translúcido, né? Não Como faria, a gente vê na imagem. Exatamente, ali. fica translúcido. Total. E objeto metálico, ele não vai conseguir, ele pode ter uma velocidade X, mas ele não vai conseguir desaparecer aos seus olhos, né? Por exemplo? Por exemplo, isso aí, ó. São as naves físicas, utilizadas por diversos extraterrestres em volta dos anéis da Terra, dos anéis que eu digo das esferas que separam, né, os mundos, e registrado aí durante essas décadas todas. Claro que alguns foram experimentos dos alemães, Rússia, Estados Unidos, principalmente na Guerra Fria, mas são naves físicas, são sólidas. Se disparar um tiro aí, com certeza vai fazer uma avaria, mas é diferente das luzes bioplasmáticas. Esses objetos que estão sendo mostrados agora, são de extraterrestres que moram, talvez, na própria Terra, e que também são nas vizinhanças aí. As luzes bioplasmáticas fazem parte da ordem das 49 raças. O que seria 49 raças? As 49 frequências. Imagina, 7 vezes 7, nós temos 7 camadas da aura. Se ela ressona 7 vezes, então 7 vezes 7, 49. Então 49 campos extrasensoriais, as quais podemos ter uma comunicação direta. Então, essas luzes aí são bioplasmáticas, aparece, desaparece, tem uma velocidade, você vê que não tem nada a ver com satélite, com avião, com nada. E as meninas vão falar mais disso aí, que elas têm uma surpresa, um prato cheio de novidade em relação a essas luzes aí. Mas só para diferenciar o que é plasma, bioplasmático, o que é físico, para que as pessoas não se enganem. O que é físico, não dê atenção ao que são de extraterrestres que não visam muito bem da humanidade. O que é bioplasmático, ou plasma, com certeza são das 49 raças que ajudam a humanidade, querem o bem e vão promover uma mudança radical nos próximos 3, 4 anos aí, justamente para que a população tome um rumo diferente.
que a sociedade negativa se desfaça e que surja uma organização melhor, mais produtiva, mais justa dentro desses 3 anos aí. Independente da questão política, religiosa, independente de tudo isso aí. Eles vão nos ajudar, já estão nos ajudando, tipo assim, já foi a paciência deles. Acabou. Agora vamos ajudar a humanidade diretamente. Então, é o que eles estão começando a preparar, nos preparar para isso aí. Independente de interesse de governo, militarismo, tudo mais, né? Eles não têm a menor condição de abater um objeto desses. Só completando aqui um detalhe, né? Algumas pessoas perguntaram, vermelha quer dizer que é ruim? Não, gente, de forma alguma. São frequências diferentes, né? Cada cor é uma frequência. Mas um detalhe essas naves que são físicas, né? Que o Jurandir colocou pra gente, imagina uma luz física. Se você acende uma lâmpada na sua cara, a gente não consegue olhar para a lâmpada, porque ela é física, ela vai incomodar os nossos olhos. Quando a gente olha para as naves bioplasmáticas, elas podem acender, chegar bem perto da gente e acender a cor que for que você consegue olhar para elas. Elas não vão gerar o mesmo incômodo de uma luz física. Você percebe que não é a mesma coisa, né? Então, quando ela tem esse foco de luz que te incomoda, você não consegue nem olhar, né? Você percebe que a nave é de metal, né? E tem essa luz, né? Que está ligada a esses extraterrestres aí, vizinhos, né? É totalmente diferente de você olhar para essas luzes, né, que são translúcidas, e se elas estivessem maiores e perto da gente, elas não nos incomodariam o olhar. É diferente. Então, isso é algo que a gente não está acostumado. Qual luz que você olha forte que você não vai sentir incômodo? Então, esse é um outro indicador importante para a galera